oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, você que está me ouvindo, a minha oração é que Deus nos abençoe nessa meditação. Nós estamos pensando nessa semana como experimentar uma vida significativa. E nós estamos trabalhando então e pensando na vida, na experiência que Bartimeu, Bar é filho, Timeu é o pai, então o filho de Timeu, então Bartimeu, a experiência que ele teve com Jesus. E nós vimos ontem e antes de ontem sobre isso. Então nós vamos continuar pensando no que aconteceu com Bartimeu. Então você precisa querer. Nós vimos ontem que você precisa acreditar. Agora você precisa querer e permitir que Jesus haja em sua vida. Então você precisa querer. Acredita, você quer, mas você precisa permitir que Ele haja em sua vida. Os versos 49 a 51 do capítulo 10 de Marcos, nós lemos: E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Então, ele sabia o que queria, ele creu em Jesus, ele pediu a Jesus e ele permitiu que Jesus transformasse a vida dele. E Jesus transformou. Então, às vezes, nós damos o caso por encerrado na nossa vida. Quantas vezes a gente desiste, não tem mais jeito, acabou. E aí é quando o advogado te diz: olha, o processo foi arquivado. Sem solução, não há solução, não tem mais jeito. É uma rua sem saída, um beco sem saída. O advogado diz: olha, isso é causa perdida, você perdeu a causa, não tem mais jeito. É como alguém diz: você está morto, você é um homem morto, acabou, perdeu. Então há alguém que acredita em você. Há alguém que sabe que não está tudo perdido. Há alguém que olha para você e diz: há uma esperança para a sua vida. Há uma chance para a sua vida. O Bartimeu, com certeza, muita gente já tinha dito para ele: olha, não tem jeito, Bartimeu. Você é um cego, você vai morrer cego, acabou para você, não tem jeito. Mas havia uma pessoa que acreditava na cura de Bartimeu. Havia alguém que acreditava em Bartimeu, era Jesus. Quando as pessoas dissuadiram Bartimeu, disseram a Bartimeu para parar de gritar, parar de chamar Jesus, que não tinha mais jeito, era causa perdida. Jesus acreditou em Bartimeu. Então há alguém que acredita em você. Há alguém que tem solução para a sua causa. Em 1 João 2, verso 1, nós lemos o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É a palavra de Deus nos dizendo: nós temos alguém, um advogado.
Ele quer pegar a minha causa, a sua causa, a nossa causa. E eu tenho dito sempre, Jesus não perde uma causa sequer. E Ele quer pegar a sua causa. Você precisa crer e deixar Deus agir na sua vida. Deus não se nega a ajudar, mas Ele não invade a sua vida. Ele não entra na sua vida pela janela, Ele não pula o muro da sua vida. É preciso que você abra a porta da sua vida, você convide Jesus para entrar na sua vida. Ele não vai tomar a sua causa. Você precisa entregar a sua causa a Ele, os seus problemas a Ele, as suas dificuldades a Ele, a sua falta de felicidade a Ele. Então você precisa convidar Jesus para que Ele possa trabalhar na sua vida. Seja sincero, se você deseja mesmo ser feliz, se você deseja ter esses problemas da sua vida resolvidos, deseja ver Deus atuando na sua vida, você tem que ser sincero, é sim, sim, não, não. Você tem que ser sincero. Ou deseja continuar iludido como o filho pródigo, cada vez mais longe de Deus, cada vez mais arrasado, cada vez mais no buraco, cada vez mais perto do precipício. Você decide se quer continuar assim, ou se quer que Jesus transforme a sua vida. Para Deus agir, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Algumas coisas na nossa vida, algumas áreas, que nós precisamos abrir mão dessas coisas. Talvez uma área de conforto na qual você se sente muito bem. Talvez como o Bartimeu tinha a sua capa, a sua muleta. Talvez a sua capa, onde é que você se sente confortável, qual é a sua área de conforto? Qual é a área de conforto pecaminoso, aquele pecado de estimação, que você se sente bem, que você não quer abrir mão? Para você pedir Jesus para transformar a sua vida e resolver os problemas da sua vida, você tem que abrir mão de algumas coisas. Qual é a sua capa, a sua muleta? Que você quer uma mudança radical, você tem que fazer como Bartimeu. Você tem que clamar por Jesus. E você tem que dar um salto, você tem que levantar-se na direção de Jesus. Você tem que abrir mão, de como Bartimeu fez, daquela capa, daquela muleta, ele larga tudo para trás. E ele então vai na direção de Jesus. O que é que você precisa deixar? O que é que você precisa, do que é que você precisa abrir mão? Então diga, Jesus, eu quero sua intervenção na minha vida. Diga, Jesus, eu preciso disso, eu dependo disso, Jesus. Você sabe que eu gosto de ilustrar, e há uma história de um garoto. Aquele garoto enfiou a mão numa lata, num vidro, e ele ficou com a mão presa ali. E as pessoas tentavam tirar a mão daquele garoto e não conseguiam de jeito nenhum. De jeito nenhum. E foram passando os minutos e horas passando, até que o pai daquele garoto chegou e viu que ele estava com a mão dentro daquele vidro. Era um vidro, era perigoso. Mas o pai pegou e com muito cuidado bateu o vidro e quebrou o vidro para tirar a mão do garoto dali. E quando ele quebra aquele vidro, ele percebe que o garoto tinha pego uma moedinha dentro do vidro e ele não abria a mão daquela moeda. Ele não soltava aquela moeda, então a mão ficou presa ali dentro daquele vidro. Do que é que você precisa abrir mão? E se você não abre mão dessas situações, desses envolvimentos, dessas pecaminosidades, Jesus não consegue te ajudar. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Então abra sua vida para Jesus, diga, Jesus, entra na minha vida. Você está perdendo tudo por causa de situações, de pecados e pecaminosidades, e de situações de conforto, de amizades, de práticas. Você precisa abrir mão e dizer, Jesus, entra na minha vida, transforma a minha vida. Então você precisa crer em Jesus, crer que Ele pode transformar a sua vida. Você precisa acreditar que Ele pode fazer isso. Você precisa querer e permitir que Jesus transforme a sua vida. Então, nessa noite, eu quero deixar isso bem claro para você. Do mesmo jeito que Bartimeu tinha aquela capa. Os estudiosos dizem que aquela capa, ela era como se fosse aquela cabana, aquela barraca de Bartimeu.
ele se cobria com aquela barraca. Talvez parte daquela barraca fosse a cama de Bartimeu. Ele deitava então sobre um pedaço daquela capa e cobria-se com a outra parte da capa. Mas quando Jesus o chama, ele abre mão daquele conforto, ele abre mão daquela situação. E talvez você tenha algumas situações assim que te dão algum conforto, alguma falsa felicidade. E você precisa dizer: Jesus, eu abro mão de tudo isso, eu deixo tudo isso para trás. Mas eu quero, Jesus, que o Senhor venha e transforme a minha vida. Então que Deus te abençoe. Que Jesus transforme aquilo que precisa ser transformado na sua vida. E que Ele te dê uma vida completa e significativa. Aquilo que você está buscando, que você precisa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te pedir nesse momento por todos que estão me ouvindo, me acompanhando. Peço a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. O Senhor conhece cada pessoa, o Senhor sabe o que está se passando com cada um. Eu peço, Pai, que o teu Espírito ajude, constranja-os a abrir mão das coisas que estão impedindo que eles tenham um encontro com Jesus. Abrir mão daquelas situações que são para eles confortáveis, mas estão impedindo que Jesus intervenha em suas vidas. Pai, que eles possam buscar a Jesus, deixando para trás todo empecilho. E eu peço, ó Jesus, transforma essas vidas, Pai. Abençoe-os, dê-lhes a sua graça, de que eles possam sentir a tua misericórdia, o teu perdão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então agora eu quero desafiar você a ter o seu momento de oração, a estar conversando com Deus, abrindo o seu coração diante de Deus, colocando diante de Deus as suas necessidades, também a sua gratidão. Se você está com a família, faça isso em família. Nós temos muitas coisas para pedir a Deus, mas nós temos muito mais coisas para agradecer. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o fôlego da vida. Deus tem sido tão bom com todos nós. Então converse com Deus, agradeça a Deus e peça a Deus por você, pela sua família, pela nossa igreja e pelo nosso querido Brasil. Não deixe de orar pelo nosso querido Brasil. Que Deus te abençoe e até amanhã. Amém.